Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da rejeição que Jesus recebeu por parte dos seus parentes de sangue. É interessante nós notarmos isso. São exatamente aquelas pessoas que tinham um parentesco com Jesus, o povo de Nazaré, aquele povo que viu Jesus crescer, que viu Jesus viver ali o seu dia a dia. Exatamente essas pessoas se demonstraram incapazes de ter fé em Jesus. E aqui então nós temos o escândalo daquilo que é o mistério da encarnação. Nós também podemos aproveitar esse evangelho para meditar a respeito deste escândalo. Antes de falar nisso, que é o nosso tema principal, só gostaria de fazer um pequeno parênteses para esclarecer uma coisa catequética. Aqui se fala que Jesus é filho de Maria e que ele é irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Esses 4 nomes aqui são nomes de parentes de Jesus e não de irmãos de sangue. E nós sabemos disso com certeza. Primeiro, a certeza da tradição, que diz que Maria foi sempre virgem. Portanto, Jesus é o único filho de Maria. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto, intacta. O corpo da Virgem Santíssima permaneceu intacto. E quem são então esses nomes aqui? Quem é este Tiago, por exemplo? Ora, a própria Bíblia nos responde quem é esse Tiago. Na carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo diz que os únicos apóstolos que ele conheceu pessoalmente foram São Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Então, um apóstolo, Tiago, irmão do Senhor. Como aqui, olha aí, ó. Jesus é irmão de Tiago. Mas se nós formos olhar lá na lista dos apóstolos Tiagos, nós iremos encontrar 2 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de São João, não é esse que é o irmão do Senhor, e o Tiago, filho de Alfeu. Ou seja, esse Tiago, filho de Alfeu, que é, aspas, irmão do Senhor, mas claramente ele não é filho de José, ele é filho de Alfeu, e a mãe dele estava aos pés da cruz, é Maria de Cleofas, porque está escrito lá que estava aos pés da cruz, né? Maria, mãe de Tiago. Então, vejam, está esclarecido, é evidente. Os protestantes insistem para desonrar Nossa Senhora que ela teve outros filhos. Não é verdade. Jesus é o filho único da bem-aventurada, imaculada e virgem Santíssima Nossa Mãe Maria. Resolvido esse problema de catequese, aí vem o problema maior da nossa fé, que é a encarnação. O que é a encarnação? A encarnação, meus queridos, é o escândalo de que Deus, Criador do universo, que sustenta o mundo inteiro, está lá sustentado no braço de Nossa Senhora. Deus que alimenta os pássaros, as aves do céu, as feras da mata, Deus que alimenta e sustenta o universo, está lá sendo amamentado por Maria. Esse é o escândalo. O escândalo na nossa fé cristã é que a razão de tudo, aquele que é o porquê do universo, é aquela criança que nasceu em Belém. O mundo foi feito por Ele e nada do que existe foi feito sem Ele, mas foi feito para Ele. É para Jesus que foram criadas as árvores, é para Jesus que foram criadas as nuvens, as estrelas,
as galáxias distantes, é para Jesus, para aquele homem, para aquela criancinha pequenina. Ele é a razão de ser do universo. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ora, isso, para quem não tem fé, é escandaloso. Vocês imaginem aqui que chegasse aqui uma pessoa entre nós e dissesse assim: bom dia, eu sou o Criador do universo. Você ia rir na cara dele. Você ia dizer que ele era louco, porque não pode ser. Ora, e no entanto, essa é a fé cristã. E por que é que nós cremos nisso? Bom, nós cremos nisso por vários sinais que Jesus dá, e com esses sinais começa a surgir dentro de nós a fé. Atenção, Jesus não prova que Ele é Deus. Não existe prova de que Jesus é Deus, porque essa prova por si mesma seria absurda. As pessoas querem prova. E o que é que as pessoas entendem por prova? As pessoas entendem por prova, né, que eu ponho em cima da mesa uma evidência e digo: está aqui, ó, pronto, está provado. Mas no mundo espiritual isso não existe. Você está fazendo um curto-circuito entre dois mundos diferentes. O mundo material e o mundo espiritual. As pessoas só acreditam naquilo que veem, que tocam, que cheiram, etc. E elas dizem: isto é a verdade. Mas se tem uma coisa que não pode ser cheirada, vista, tocada, é a verdade. O seu cachorrinho, ele é capaz de ver lá um bolo de carne, cheirar, mexer com a pata, ver com o olho dele, e depois comer. Mas ele não é capaz de saber a verdade daquilo que ele comeu. O que é aquilo? Ora, para você ver a verdade daquilo, você precisa refletir, você precisa ter inteligência, você precisa ter mundo espiritual, você precisa ter alma. O que é que ele comeu? Aquilo era um tumor? Aquilo era um filé? Ou aquilo era um embrião humano? O cachorrinho não é capaz de ver a diferença disso. Ele só é capaz de perceber que tem diferença de sabor, de textura. Mas ele não tem, por exemplo, moralidade. Ele não tem noção do que é um pecado, o que é que não é um pecado. Pois bem, o mundo espiritual, que é o que nos faz humanos, é um mundo que transcende aquilo que é palpável, transcende aquilo que a gente consegue apalpar. E é isso que realmente faz diferença, e é isso que realmente faz as nossas vidas terem significado. Se nós fôssemos somente animais, não haveria diferença entre a sua mãe deitada numa mesa de cirurgia e uma peça de animal deitado no balcão de um açougue. Qual a diferença entre o cirurgião e o açougueiro? Não haveria diferença. Mas porque nós somos capazes de ver a dignidade humana, porque nós somos capazes de refletir espiritualmente. E o cirurgião que consegue ver a dignidade de sua mãe, também não consegue ver o que sua mãe significa para você. Todo relacionamento espiritual, afetivo, tudo aquilo que existe ali de história, porque ele não acompanhou esta história.
ele não sabe quem é aquela pessoa. Bom, é assim. Se nós quisermos conhecer quem é uma pessoa, não adianta olhar para aqueles quilos de carne em cima de uma maca. Se nós quisermos saber quem é uma pessoa, nós precisamos refletir sobre ela e descobrir espiritualmente quem é essa pessoa. Se é assim com relação às pessoas humanas, quanto mais não é para a pessoa divina, a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa, o Filho que veio e se fez homem. A pergunta básica dos evangelhos e de nossas vidas é: quem é Jesus? Quem Ele é? Mas para saber quem é uma pessoa, o que é que você faz? Você acompanha a narrativa. Para saber quem é uma pessoa, você acompanha a vida dela, onde ele nasceu, de quem ele nasceu, o que ele fez, como ele foi educado, o que ele realizou depois de adulto, quais os seus atos heróicos ou quais os seus atos pecaminosos, quais as suas virtudes, quais os seus defeitos. Quem é essa pessoa? Porque pelo agir, essa pessoa vai dando sinais aqui fora do que ela é lá dentro, mas a pessoa permanece sempre um mistério. E não existe nenhuma prova científica que mostre quem é uma pessoa. É somente o convívio, o frequentar, é o estar juntos que fala e me diz quem é essa pessoa. Você que se casou, você se casou sabendo quem é a pessoa com a qual você se casou? Duvido. Você só vai descobrindo ao longo do tempo, com o passar dos anos. Hoje, com 10, 20, 30, 40 anos de casado, aquela pessoa significa muito mais para você. Você conhece, você vai vendo pela narrativa quem é aquela pessoa. É a reflexão, é a experiência, é a confiança, é a abertura que vai dizendo quem é aquela pessoa. Quem é Jesus? Para nós sabermos quem é Jesus, nós precisamos conviver com Ele. E conviver com Ele num sentido profundo. Os evangelhos nos dão um pouco desse conhecimento, mas a vida dos santos nos dá mais ainda. Os santos convivendo com Jesus. Os evangelhos nos trazem Jesus vivo e verdadeiro ainda hoje. Tem a famosa narrativa da conversão de um bispo inglês, Anthony Bloom. Ele era ateu. Com 14 anos de idade, ele decidiu que iria provar que os evangelhos são falsos. Então, mas como ele, para fazer esse grande empreendimento de provar que os evangelhos são falsos, não queria gastar muito tempo, perguntou para o pai dele qual era o evangelho mais curtinho. Então ele pegou o evangelho mais curtinho, o de São Marcos, e foi então provar que aquilo tudo era um grande engodo. Vejam o tamanho da soberba do menino, né? Ou seja, você com 14 anos, lendo rapidinho o evangelho de Marcos, você quer desbancar 2000 anos de cristianismo, de tantos santos sábios que investigaram essas coisas. Mas deixa para lá, típico de moleque petulante do século 20. O fato é que ele começou a ler o evangelho de Marcos no escritório do pai dele, e depois que ele leu algumas páginas, ele começou a experimentar uma coisa estranha, a sensação de que aquela pessoa a respeito da qual ele estava lendo, Jesus, estava ali. Ele começou a notar que estava ali, e começou a sentir uma presença como se ele estivesse do outro lado da mesa. E continuou lendo, até que finalmente ele teve a experiência da fé, e ele viu que Jesus estava vivo. Foi uma graça de Deus, foi uma intervenção divina, foi uma graça, né, actualis, uma graça atual. Deus tocou o coração dele. Não acontece com todo mundo que lê o evangelho assim,
Com todo mundo Deus dá graças atuais, mas não iguais a essa. Cada um Deus dá de um jeito diferente. Mas vejam, vamos resumir tudo o que eu disse no dia de hoje, para você ir para casa com alguma coisa para refletir. Primeiro, eu resolvi um problema catequético, dizendo que Maria é sempre virgem, ela não teve outros filhos, e esses filhos que estão aqui no Evangelho não são filhos de sangue dela, são simplesmente primos de Jesus, porque a Bíblia usa a palavra irmãos para designar primos. Resolvido esse problema, porque é que esses parentes de sangue de Jesus, porque é que as pessoas que conviveram com Jesus em Nazaré não creram nele? Porque é muito difícil você crer numa pessoa que você viu crescer, e essa pessoa de repente demonstra que ela é o próprio Deus. Ora, você precisa de uma grande humildade para dizer: poxa vida, Deus estava do meu lado o tempo todo e eu não vi. Para você saber quem é verdadeiramente Jesus, você não vai saber isso por provas científicas, colocando na balança um pedaço de alcatra para saber qual é a natureza daquela coisa. Não é assim. Não se coloca Jesus na balança para saber quem é uma pessoa, assim como você quer saber quem é a pessoa do seu filho, quem é a pessoa da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa. Você precisa conviver com essa pessoa e precisa baixar o escudo. Se você está sempre com o escudo levantado, sem confiança, não tem amor, não tem relacionamento de confiança, você nunca vai conhecer aquela pessoa. É no relacionamento com Jesus que nós o conhecemos. Aquele bispo Anthony Bloom foi conhecer Jesus com o escudo levantado, querendo destruí-lo, querendo falar mal dele, mas Deus milagrosamente fez ele descer o escudo e realizar o ato de fé. Para sabermos quem é Jesus, nós precisamos da fé, mas não somente para conhecer Jesus, até para conhecer sua mulher, seu marido, seus filhos, você precisa de uma certa fé, uma fé humana. Para conhecer Jesus, que é uma pessoa divina, nós precisamos de uma fé divina. Por isso o escândalo dos homens e mulheres de Nazaré é compreensível, mas não é justificável. A soberba humana é que levanta um escudo e não deixa que Deus toque o nosso coração. Permitamos que nosso Senhor nos fale ao coração. Na sua oração pessoal, diga: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu abro o meu coração. Jesus, fala-me ao coração. Eu vou baixar o escudo. E cuidado, quando você baixa o escudo para Deus, Ele fala. Nem sempre o que você quer ouvir, mas Ele fala. Vamos então deixar. Ele é bom, Ele é sábio, Ele quer nos falar.